Fala galera, beleza? Aqui é Rodrigo Bernardo, diretamente do canal O Pythonista, seu canal sobre Python e outras coisas. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma funcionalidade do módulo, da biblioteca PyTest, que é uma das bibliotecas, aí, se não a mais utilizada para fazer testes unitários em Python. Tá? Então, vai entrar aqui numa lista de vídeos, onde eu vou falar de diferentes aspectos e técnicas sobre os testes unitários, sempre alinhado com o que eu venho estudando e me aprofundando mais no meu dia a dia de trabalho, de estudo, enfim. Tá? Hoje a abordagem vai ser o seguinte, bom, eventualmente, quando você faz um desenvolvimento, é bem provável que a sua unidade de código, a sua função, a sua classe, que seja, precise disparar erros. Vão existir algumas condições para aquela sua funcionalidade que, de repente, não é responsabilidade dela tratar, por exemplo, determinado tipo de dado ou determinado tipo de situação. Então, geralmente, quando isso acontece, você coloca ali, é uma boa prática de desenvolvimento, você conseguir apontar aquilo, você conseguir, durante o desenvolvimento, você entender que pode existir um acesso à sua funcionalidade passando um determinado tipo de dado, a sua funcionalidade não tem a responsabilidade de fazer um tratamento para aquilo, e aí quando você identifica aquela situação, aí você dispara um erro. E aí esse erro ele pode ser capturado, por exemplo, numa estrutura ali num try except da vida, aquele erro pode ser capturado e tratado por um nível de código diferente da sua funcionalidade. Ele vai ser responsabilidade do nível de código, da camada que solicitou ali a sua funcionalidade. Então você tem algo, vamos supor, um nível acima, você precisa usar uma funcionalidade, você pega o dado que você precisa passar para aquela funcionalidade, para ela funcionar, você passa para ela, a funcionalidade vai fazer ali o cálculo, a transformação necessária, e pode ser que ela identifique que aquele dado não está correto, ela não vai conseguir resolver aquele problema do dado da forma que está. E aí você avisa aquilo para a camada que solicitou, tá bom? Isso é uma boa prática, tá? Então, como exemplo aqui, eu vou fazer uma função que eu vou pensar aqui em alguns aspectos dela, onde ela vai disparar determinados erros, e eu tenho ali os testes unitários. Então, de alguma forma, eu preciso fazer com que eu preciso escrever testes para aquela situação. O que acontece, o que vai acontecer se eu passar ali o dado daquela forma que disparar um erro? Então, assim, como é que eu faço isso? Como é que eu testo isso? Então, essa é a ideia do vídeo de hoje. Tá? Como exemplo, eu defini essa função aqui, essa divide numbers, que ela basicamente vai fazer o seguinte: ela vai dividir dois números e vai retornar o resultado. Só que logo que eu penso isso, eu poderia simplesmente escrever algo do tipo return num por num. Numerador e denominador, basicamente. Então, posso simplesmente retornar isso aqui. Mas repara que se eu pensar um pouco mais, vamos pensar num usuário, num sistema que está usando a minha função. Bom, algumas coisas podem, na verdade várias coisas podem acontecer, e de novo, eu tenho que pensar se é responsabilidade da minha função, da minha unidade de código, resolver aquilo ou não. Mas vamos pensar o seguinte, bom, uma divisão por zero, não dá para fazer uma divisão por zero. Então, assim, o que a minha função vai fazer? Ela vai tratar isso? Cara, eu acredito que quem for usar essa função, que divide dois números, esse usuário, essa outra peça de código, essa outra peça ali do meu sistema, tem que saber que você não vai conseguir dividir um número por zero. Então, é responsabilidade dessa outra parte do sistema, desse usuário, não passar zero no denominador. Mas eu vou ter a responsabilidade de avisar caso isso aconteça. Porque o que acontece? Por exemplo, se a minha outra funcionalidade do sistema, por exemplo, ela estiver, vamos supor, coletando dados de algum lugar, dados de um web scraping, dados de um banco de dados, dados de um usuário que o usuário deu um input, alguma coisa do tipo, você não tem ali 100% do controle, que não vai existir um zero no denominador. Você precisa de alguma forma, você vai pegar ali dois números que alguém está passando por você,
E aí você, cara, você não, assim, você teria que escrever algum teste para isso, né? Ah, se for zero, cara, faça alguma coisa e tal. Só que aí, para ajudar nesse aspecto, a minha função, ela vai disparar esse erro, ela vai identificar se for passado um zero no denominador, e ela vai jogar esse erro para a camada de cima. E aí a camada de cima vai estar lá dentro de um try except, o cara vai falar, try, executa a função passando o numerador e o denominador. Aí o except, aí vai ter lá o zero division error, aí vai ver, ó, se pegar esse erro aqui, você faz tal e tal coisa. Né? Se pegar algum outro tipo de erro, você faz tal e tal coisa. Mas eu acredito que seja, sim, responsabilidade da minha função e não tratar, né? Mas avisar, falar, ó, passou um zero aqui, cara, vai dar ruim, entendeu? Então é mais ou menos isso que eu vou fazer aqui. Então, com relação à divisão por zero, vai ser mais ou menos isso aqui. Se o denominador for zero, certo? Ele vai disparar um erro, que é o zero division error, né? É muito importante também a gente dar nome aos bois, né? Você nomear corretamente os erros que você está disparando, eventualmente colocar mensagens de erro que façam sentido, enfim, isso faz sentido porque, cara, quem estiver tratando isso e consumindo isso, o usuário, o sistema que seja, precisa entender o que está acontecendo ali e o porquê que deu errado para conseguir trabalhar em cima daquilo, tá? Então é importante que a gente consiga nomear aqui os erros corretamente, tá? Então, nesse caso, eu vou fazer isso. Bom, denominador igual a zero, eu vou disparar esse erro aqui, que é o zero division error, beleza? Agora, eu penso em outra coisa aqui. Bom, num e den são números que eu vou fazer uma divisão. Então, eu preciso garantir que a minha função trabalhe com números. Se eu passar, por exemplo, strings, listas, tuples, dicts, sets, booleans, enfim, se eu passar alguma outra estrutura de dado que não faça sentido, essa função também não vai poder ser usada. E mais uma vez, eu escrevendo essa função, me sinto no dever de avisar. Falar, olha, passaram para a gente aqui valores que a gente não consegue fazer essa operação. A gente não consegue dividir um pelo outro, porque, enfim, eles não são do tipo numérico. Tá? Então eu vou fazer exatamente isso aqui. Eu vou fazer aqui dois testes aqui, e também disparando um erro, só que vocês vão ver que é um outro tipo de erro. Então é o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. If not is instance, tá? O num de float. O que isso quer dizer? Se quando esse cara aqui não for instância de float, por exemplo, for uma string, passei uma string enganado, esse isInstance, ele faz esse teste, ele vai testar se esse cara é uma instância de float, tá? Se for uma string, por exemplo, ele vai retornar false, tá? E aí não entraria nesse if. E aí eu coloco a negação aqui na frente, né? Se não for o falso aqui, ou seja, se não for uma instância de float, isso daqui vira um true, e aí eu entro aqui no meu if, tá? Ou not is instance num int. Beleza? Show de bola. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou disparar um outro erro, tá? Só que esse erro vai ser o seguinte, não vai ser um zero division error, obviamente, ele vai ser um type error. Tá legal? Ele vai ser um type error porque ele é um problema de tipo, né? Eu preciso aqui de um tipo numérico, um float, um int. Então, se eu passar um string, se passar um dict, se passar uma lista, se passar uma tuple, se passar qualquer outra coisa, essa função aqui ela tem que avisar, ela falar, olha, tem um erro de tipo aqui e não tem como trabalhar com esses caras que você me passou. Eu preciso que eles sejam números. Preciso que eles sejam números, eu preciso que o denominador não seja zero, e aí sim eu consigo dar um resultado para você. Eu acho que essa função aqui tá de... na verdade eu vou fazer mais uma coisa aqui. Eu vou copiar essa estrutura e vou passar para o denominador também. Tá? Eu vou fazer o mesmo teste para o denominador. Opa, cliquei aqui sem querer no caps. Then. Então, beleza. Então, eu estou fazendo o mesmo um teste para o numerador e um teste para o denominador. Né? Então, assim, de qualquer forma, tanto para o numerador quanto para o denominador, eu vou ter um problema de tipo caso eu não passe número para a minha função. E caso o denominador seja zero, eu vou ter um zero division error. Beleza? Show de bola. Então, tem aqui a minha função escrita. Eu acho que ela está
razoavelmente ok. Uma coisa que eu poderia fazer a mais era, de repente, colocar mensagens aqui, o type error, mas identificando que o numerador está com tipo incorreto, o denominador está com tipo incorreto, ou alguma mensagem para o usuário, enfim, mas, por enquanto, eu quero mostrar uma funcionalidade muito específica aqui da PyTest, e aí eu não vou escrever isso por enquanto, mas eu estou pensando depois em gravar um Reels para isso, acho que é Reels no YouTube, que é um vídeo curto, que aí com essa própria funcionalidade que eu mostro para vocês aqui, você conseguiria também testar a mensagem de erro, né? Então, isso daí também é um negócio muito legal, mas eu vou mostrar no Reels depois. Enfim, tem aqui 2 erros aqui que vão ser disparados, né, nesses casos, o type error no caso de não ser número, e o zero division error, caso o denominador seja 0. E aqui eu venho para o meu teste, né? Então, basicamente, aqui eu estou usando o PyTest, né, usando aqui um teste baseado em funções, né? E garanto aqui as características que o PyTest precisa para funcionar, que é um arquivo Python, começando com teste, cada função que é um teste unitário também começando com teste. É interessante que o nome da função, né, descreva mais ou menos ali o que aquele teste signifique, né? Então, assim, testa aqui o denominador, quando o denominador, vou botar um when aqui, when then is zero. Testa quando o denominador é 0, testa o numerador não é um número, teste do denominador não é um número e testa uma divisão normal. Então vou escrever aqui esses 4 testes, eu acho que assim, vou garantir um coverage aqui de 100%, porque eu vou passar a princípio pelo erro do numerador de tipo, o erro do denominador de tipo, o erro do denominador quando o denominador é 0 e uma divisão normal que vai lá para o return none por then. Então eu vou garantir aqui um 100% de coverage, né, uma cobertura de 100% do meu código e vou testar todas as partes ali. E aí eu preciso testar a exceção. Como que eu faço isso com o PyTest? Cara, é muito simples, né? Na verdade tem a princípio mais de uma forma de fazer isso. Eu vou fazer aqui a primeira. A primeira é usando uma funcionalidade da PyTest, que é a PyTest Raises, tá? Pode ser que minha pronúncia aqui não esteja 100% no inglês, mas aí eu vou escrever aqui. Raise, eu acho que é isso. Então, eu vou usar como um Context Manager aqui. Context Manager, como é que eu faço isso? With PyTest. Raises, tá? E aqui eu passo qual o tipo do erro, né? Qual é o erro especificamente que eu espero que aquela minha função dispare nesse caso. Então, nesse caso, eu quero que ela dispare o quê? O zero division aqui, certo? Zero division error. Perfeito? E aqui dentro, o que eu vou fazer? Opa, eu preciso fazer o seguinte aqui. From model import a minha função aqui, que eu esqueci o nome. Divide numbers, tá? Então aqui eu vou chamar a minha divide numbers passando 1 e passando 0, tá? Então esse teste usando o Context Manager da PyTest Raises e passando o tipo do erro, né, que vai ser disparado naquela situação, e dentro desse Context Manager eu passo aqui a chamada da função. Então é isso que vai acontecer. Esse cara vai rodar, ele vai raise error, ele vai disparar o erro, e esse cara aqui, esse Context Manager, vai ser responsável por capturar, fazer a verificação se é o tipo de erro correto e passar ou não o teste, né? Vai dar falha no teste ou vai dar ok no teste. Beleza? Eu vou salvar aqui e eu vou rodar esse script para vocês darem uma olhada aqui no que acontece. Tá, eu rodei esse script aqui, né? Na verdade, eu preciso vir aqui no meu diretório, que é o PyTest Raises, que é o que eu estou fazendo mesmo, e aqui eu vou rodar o PyTest. Né, o PyTest, quando você faz a instalação da biblioteca aqui, ele vai guardar lá no seu... Na verdade, deixa eu vir para o CMD aqui. Ele vai vir no seu ambiente virtual ou onde você instala ali os seus pacotes Python, e ele vai verificar que vai ter um executável de PyTest lá, que ele vai fazer exatamente essa verificação. O PyTest, né, quando eu rodo isso aqui, ele vai procurar nesse diretório e de maneira recursiva
arquivos que tem essa característica de começar por teste e tudo mais, vai coletar todos os testes que tem dentro desses arquivos e vai rodar todos eles apontando falhas ou sucesso na execução dos testes. Tá? Então, assim, eu já estou com o PyTest instalado, com o pip, né? pip install PyTest, não tem nenhum mistério nisso. Eu estou com o meu env aqui acionado, porque eu criei um ambiente virtual, né, para fazer alguns desses vídeos do YouTube. E aí agora eu vou rodar o PyTest aqui. Ó, quando eu rodo o PyTest, veja aqui que eu tive um pequeno problema. Né? Qual foi o problema? O problema é que ele, na verdade, caiu aqui no type error por algum motivo. Né? Deixa eu pensar aqui. Quando algum desses... tá, já saquei. Porque... Tá, eu acho que eu tenho que colocar esses em... not... Tá, eu tenho que fazer uma outra abordagem aqui, na verdade, dei mole. Então eu preciso disso aqui. Certo? Então ele vai ser... se ele for instância de AND, não, OR, tá. Se ele for instância de... se ele não for instância... Gente, eu buguei aqui na minha lógica, calma aí. Instância de float, nesse caso ele vai ser instância, então vai ser true, então ele não vai entrar aqui. Se ele for string, ele vai ser falso aqui, vai ser falso em ambos, né? Então ele vai ser falso, vai dar negativo aqui, vai vir para true e vai entrar no meu type error. Então eu acho que isso aqui vai dar certo. Então, simplesmente vou mudar minha lógica aqui. Eu realmente dei mole aqui, porque realmente quando eu passo o int, né, ele identificaria aqui como não sendo de float, né? Então ele entraria aqui no type error. Então acredito que agora funcione certinho. Então vamos aqui de novo rodar meu PyTest. Agora está correto. Moleque, é bom que, ó, erro em tempo real, o vídeo não vai ter corte, então eu já deixo aqui a zoação já pra galera comentar aí, dar um alô nos comentários aí, mas foi uma correção super rápida aqui em tempo real. Então eu tive aqui, ó, usando o PyTest Raises, que é a funcionalidade que eu estou mostrando para vocês, eu passo aqui o tipo do erro que vai ser disparado naquela situação, faço minha chamada da função, né, óbvio, com uma condição que vai disparar aquele erro, e eu garanto aqui que o teste passa. Então, quando o teste passa, quer dizer o seguinte, tá certo, quando você passa 0 no denominador, o erro que é disparado é o Zero Division Error. Show de bola. E aqui a gente vai vir para o numerador, não é um número. E aí, cara, a gente vai usar a mesma abordagem, só que eu vou usar um outro exemplo para você. Aqui eu posso simplesmente fazer o seguinte, fazer um pytest.raises, eu vou passar aqui o erro, certo, que eu quero, que agora não vai ser mais o Zero Division, vai ser o type error, certo? Agora eu vou passar a minha função e vou passar os parâmetros dela, que vai ser o seguinte, eu vou passar uma string A qualquer e 2, beleza? Então, eu posso usar tanto com um Context Manager, quanto eu posso usar diretamente esse PyTest Raises aqui, passando o tipo do erro, a função onde eu vou executar aquele teste, né, que eu espero que dispare um erro de acordo com determinada situação, e eu vou passar a situação que dispara esse erro, certo? Então eu vou rodar aqui o meu PyTest novamente. Reparem que passou no teste, né? Ou seja, quando eu passo uma string, né, nesse caso aqui no numerador, né, que é o primeiro parâmetro dessa função, eu acabei de verificar que um type error é disparado, certo? E eu vou fazer a mesma coisa aqui com o denominador, só que nesse caso eu vou voltar aqui para o Context Manager para vocês verem que só uma implementação diferente, certo? E aqui vai vir type error. Por exemplo, aqui 2, né? Agora eu só vou inverter aqui. Opa. Droga. Eu fiz simplesmente aqui o... Ó, pronto. E aí eu vou fazer a mesma coisa daqui. Eu vou chamar a função, certo? Com 2 e uma string qualquer aqui que vai ser o A mesmo. Show de bola. E aí, novamente, vou rodar meu PyTest.
reparem que novamente todos os testes passaram. Ou seja, da mesma forma que o teste do numerador, o teste no denominador, só que usando o Context Manager, também apontando um type error aqui e fazendo essa divisão. Agora é o seguinte, ó, vamos supor que eu coloque aqui um Zero Division Error. Aí eu vou ter, na verdade, aquele erro que eu fiz sem querer, agora fazendo um erro por querer, certo? Ó, e aí a estrutura do PyTest ele vai apontar para mim exatamente qual foi o problema. Ó. Ele vai apontar, olha, Rodrigo, é o seguinte, ó, 2 testes passaram, o terceiro teste falhou, o teste que falhou foi esse cara aqui, e ele começa a detalhar para mim qual foi o problema. Então ele vai falar, ó, você passou aqui o 2 como numerador, passou o A e tal. Aí ele fala que os parâmetros, o numerador vai ser 2, o denominador vai ser A. Quando eu entro aqui, ele entra aqui no type error, certo? E aí ele dispara o type error, e aí ele dá essa falha, porque eu estou falando que tinha que dar um zero division error, só que na verdade o erro que foi disparado foi um type error. Então eu consigo analisar aqui, eu falo, putz, realmente, cara, o problema foi isso aqui tá errado, eu fiz alguma besteira tanto na implementação, naquela vez eu fiz na implementação, agora eu fiz no teste, certo? Então, só voltar para type error aqui, pronto. Perfeito. E aqui, né, para completar aqui a minha cobertura, seria um caso onde eu tenho uma divisão normal, né? E como é que eu faço essa divisão normal? São asserts simples, né? O assert, ele, basicamente, você analisa um booleano, se for true não dá nada, se for false, ele vai te alertar. Então, eu faço simplesmente um assert, um divide numbers, e eu vou passar divisões exatas aqui, né, só para não ter problema. E aí, tomara que eu não tenha um problema com arredondamento aqui de ponto flutuante, porque aí, na verdade, eu estou pensando em fazer um outro vídeo com uma outra funcionalidade da PyTest, exatamente para você lidar com esse erro de ponto flutuante, né? Porque pode ser ali que lá para sei lá, cara, para nona, décima, sei lá, casa decimal, você tem ali um erro ali de arredondamento, que é um erro do cálculo da máquina mesmo. E aí, dependendo disso, quando você faz essa análise de ponto flutuante nos testes, pode ser que ele falhe, porque, por exemplo, vamos supor que um resultado de uma operação é 0,3. E aí você faz um assert do resultado da sua função, tem que ser igual a 0,3. Só que por conta do erro do ponto flutuante, você não tratou com arredondamento, não fez nada disso, e aí a sua função, por exemplo, vai retornar 0.30000000001. Quando você faz essa verificação de igualdade, ele vai acabar te dando falso, na verdade, por conta de um erro de arredondamento da máquina. E aí o PyTest ele tem uma funcionalidade para tratar isso também, que você pode e deve utilizar, né, quando é necessário, mas aí eu quero gravar um vídeo sobre isso também. Então, vamos lá, divide numbers, vamos dividir, por exemplo, 2 por 1. Né? Isso aqui vai ser 2. Vou colocar duas operações aqui. Assert, divide numbers, 4 e 2. Isso aqui vai ser igual a 2 também. Então, se tudo der certo, se não tiver esse erro de arredondamento, deve dar tudo certo aqui. Vamos fazer esse teste. Tudo certo, passou no teste. Então eu consegui testar aqui todos os aspectos da função e mostrando o principal para vocês, que é como que eu testo os erros, né, que são disparados por conta de algum tratamento específico, de alguma consideração específica da sua unidade de código, da sua funcionalidade. Então, para fazer isso, você faz o quê? pytest.raises, usando tanto quanto Context Manager, quanto usando diretamente aqui, passando os parâmetros necessários. Né? E para finalizar, eu fiz aqui 2 testezinhos, né, só para eu ter ali uns resultados da função realmente chegando no final e fazendo o cálculo de divisão. E aí, para isso, nós usamos simplesmente asserts aqui. Esses asserts sendo ambos true, né, o meu teste vai passar com ok. E aí eu posso testar praticamente qualquer coisa com assert. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? A ideia foi exatamente falar um pouco da PyTest, eu até queria fazer um vídeo mais curto, mas realmente como envolveu a implementação e os testes, né, acabou durando um pouquinho mais, mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam aí de dar um like, de se inscrever no canal e, cara, clica no sininho também, porque agora eu tô aumentando um pouco a frequência aí dos vídeos que eu tô publicando, alinhado ali com o que eu tô estudando. Eu tô vendo bastante conteúdo de Python, né? Então essa parte de teste está sendo muito demandada para mim do ponto de vista profissional, né, no meu trabalho. Era algo que eu fazia antes, mas
com algumas lacunas ali, então realmente isso é uma coisa que está pegando no meu dia a dia, então eu puxei uma vertente de estudo aqui para me aprofundar tanto no teste em Python, né, quanto no teste para front-end também, porque hoje em dia eu tenho uma atuação full stack, então eu também faço desenvolvimento de front-end usando o Angular, então eu também tenho que desenvolver testes para front-end, então e é extremamente importante que a gente consiga treinar quando esses erros acontecem, garantir 100% de coverage, que eu vou garantir que todo o meu código esteja coberto por testes, porque, como vocês sabem, os testes são importantes porque te dão ali a segurança de refatorar um código, de modificar, de implementar coisas novas e você praticamente garante que aquele código ali não caminhe para o lixo, né, daqui, sei lá, a algum tempo. Então, galera, de novo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e valeu!